Boa noite, amados irmãos. Mais uma noite, graças ao Senhor. Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso estudo de Levítico, capítulo 15, com o tema A impureza inerente à natureza humana. Já avisando, deixando os irmãos que estão em comunhão, se tiverem de comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, por favor. Podem me interromper ou corrigir também. De tempo em tempo eu vou estar dando uma parada aqui também, irmão, dando uma pausa para a gente meditar e também se algum irmão tiver algo a trazer, certo? Então vamos lá, continuar. Este capítulo trata de um certo número de coisas de impureza cerimonial menos graves que a lepra. Eu não sei o que os irmãos acham, se a gente deveria ler o capítulo de Levítico, capítulo 15, se ele é muito grande. Creio que dá para ler. Só para contextualizar, né? A gente saber mais do que o irmão vai tratar lá no texto. Levítico capítulo 15, parte do versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e diz-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. E a sua carne vaza o seu fluxo. Ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda a coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará os seus vestidos e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este os seus vestidos e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Pode subir mais um pouco, não? E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo,
será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E pode subir mais um pouco, não, por favor. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. E ao dia oitavo, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo o vestido e toda a pele em que houver semente da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. E também a mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará assim 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar a água, tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará os seus vestidos e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao oitavo dia tomará 2 rolas, os 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cópula, e que fica por ela imundo.
como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda. Vamos ver a explicação agora. A impureza inerente à natureza humana. Este capítulo trata de um certo número de coisas de impureza cerimonial menos graves que a lepra. Esta apresenta-se como a expressão da firme energia do mal na natureza humana, enquanto que o capítulo 15 relata um número de coisas que são apenas fraquezas inevitáveis, mas que, como provinham até certo ponto da natureza, contaminavam e precisavam do remédio da graça divina. A presença de Deus na Assembleia reporta um alto grau de santidade e pureza moral. Repetir. A presença de Deus na Assembleia reporta um alto grau de santidade e pureza moral. Os movimentos da natureza tinham de ser neutralizados. Até mesmo coisas que ao homem podiam parecer fraquezas inevitáveis tinham uma influência contagiosa e precisavam de ser purificadas, porque o Senhor estava no arraial. Nada nocivo, nada inconveniente ou desagradável podia ser permitido dentro dos precintos puros e sagrados da presença do Deus de Israel. As nações incircuncisas em redor nada tinha compreendido de tal santas ordenações. Mas o Senhor queria que Israel fosse santo, porque ele era o Deus de Israel. Se eles eram privilegiados e distinguidos, ao ponto de gozarem da presença de um Deus santo, era necessário que fossem um povo santo. Nada pode causar tanta admiração à alma como o cuidado zeloso do Senhor quanto aos hábitos e práticas do seu povo. Na tenda ou fora dela, adormecidos ou acordados, ele guardava-os, tratava do seu alimento, cuidava do seu vestuário e ocupava-se dos menores interesses. Se aparecia alguma mancha insignificante numa pessoa, era necessário examiná-la instantânea e cuidadosamente. Numa palavra, nada que pudesse, de qualquer modo, afetar o bem-estar ou a pureza daqueles com quem o Senhor se havia ligado, e em meio dos quais habitava, fora olvidado. Ele interessava-se pelos, pelos assuntos mais vulgares. Ele, ele interessava-se pelos assuntos mais vulgares. Tratava cuidadosamente de tudo que lhes dizia respeito
na vida pública, social ou particular. Para uma pessoa incircuncidada, isto seria um fardo insuportável. Ter um Deus de infinita santidade no seu caminho, durante o dia e junto do seu leito, de noite, seria para uma tal pessoa um constrangimento intolerável. Mas para aquele que amava verdadeiramente a santidade, que amava a Deus, nada podia ser mais agradável. Uma tal pessoa regozija-se com a doce certeza de que Deus estava sempre perto e deleita-se na santidade que é, ao mesmo tempo, requerida e garantida pela presença de Deus. Acontece assim com o leitor. Acontece assim com o leitora ama, com o leitora ama a presença divina e a santidade que essa presença requer condescendente com qualquer coisa que seja incompatível com a santidade da presença de Deus? É a pergunta, né? Acontece assim com o leitora ama, eu não entendi essa parte, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Com, acontece assim com o leitora ama a presença divina e a santidade que essa presença requer o condescende com qualquer coisa que seja incompatível com a santidade da presença de Deus. Os seus pensamentos habituais, sentimentos e ações estão de harmonia com a pureza e a elevação do santuário? Lendo este capítulo 15 de Levítico, recordemos que foi escrito para nosso ensino. Devemos lê-lo no espírito, porque tem uma aplicação espiritual para nós. Lê-lo de qualquer outra maneira é torcer o sentido para a própria descrição ou para usar a frase cerimonial: cozer um cabrito no leito de sua mãe. Toda escritura é proveitosa, segundo Timóteo 3,16. Talvez o leitor pergunte: que posso eu aprender com esta parte da escritura? Que aplicação tem ela para mim? Em primeiro lugar, deixa-me perguntar: não admite que foi escrita para seu ensino? Ou quanto a isto, suponho que não discordará, visto que o apóstolo inspirado declara expressamente que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 14. Muitos parece que esquecem esta importante declaração, pelo menos no que se refere ao livro de Levítico. Não podemos compreender que seja possível aprender alguma coisa com os ritos e cerimoniais de séculos passados e especialmente de ritos e cerimônias como aqueles de que fala o capítulo 15 de Levítico.
Porém, quando nos lembramos que foi o Espírito Santo quem mandou escrever este capítulo, que cada parágrafo, cada versículo e cada linha é divinamente inspirada e útil, não se deve hesitar em buscar qual é o seu sentido. Sem dúvida, aquele que é filho de Deus deve ler o que seu pai escreveu. É certo que necessita de poder espiritual para saber como e sabedoria para saber quando deve ler um capítulo como este. Mas o mesmo pode dizer-se também de qualquer capítulo. Uma coisa é certa: se fôssemos suficientemente espirituais e mais celestiais, separados da natureza e vivêssemos acima das coisas da terra, não deduziríamos nada mais senão princípios, ideias puramente espirituais deste capítulo e outros semelhantes. Se um anjo do céu tivesse de ler estas porções das Sagradas Escrituras, como as consideraria ele? Somente, somente a luz espiritual e celeste, contendo a mais pura e, e elevada moralidade, e por que não havendo nós de fazer o mesmo? Creio que não fazemos ideia do desprezo que mostramos pelo sagrado volume consentido que uma parte dele seja tão grosseiramente negligenciada como tem sido o livro de Levítico. Se este livro não devia ser lido, não devia, evidentemente, ter sido escrito. Se não é um livro útil, não devia ter certamente um lugar próprio no cânone de inspiração divina, mas isto que aprove ao único Deus sábio ditar este livro, os seus filhos deveriam certamente sentir prazer em lê-lo. Sem dúvida, é necessária sabedoria espiritual, um santo discernimento e apurado sentido moral que só a comunhão com Deus pode dar, a fim de se poder julgar quando deve ler-se um tal capítulo. Nós teríamos fatalmente de pôr em dúvida o bom critério e gosto apurado do homem que se levantasse para ler o capítulo 15 de Levítico, numa reunião ordinária da congregação. Mas por quê? É porque este capítulo não é divinamente inspirado e, como tal, útil? De modo nenhum. Mas porque, em geral, as pessoas não são suficientemente espirituais para compreender as suas puras e santas lições. E devemos então aprender neste capítulo? Em primeiro lugar, ele ensina-nos a vigiar com santo zelo sobre tudo que provém da natureza humana. Todo o impulso, tudo que emana da natureza mancha,
A natureza humana caída é uma fonte impura e as suas correntes são impuras. Dela nada pode brotar que seja puro, santo ou bom. É uma lição frequentemente repetida no livro de Levítico e particularmente ensinada neste capítulo. A água e o sangue. Porém, bendita seja a graça que proveu um tão eficaz remédio para a contaminação da carne. Esta provisão é apresentada sob duas formas distintas em todo o livro de Deus, e particularmente na parte que estamos examinando, a saber, a água e sangue. Estão ambas baseadas sobre a morte de Cristo. O sangue que expia e a água que limpa saíram do lado ferido de Cristo crucificado. Comparece o 19, versículo 34. Ele pede para comparar aqui, ó, acho que é algum capítulo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E a palavra de Deus limpa os nossos hábitos e a nossa conduta. Salmos 119, versículo 9, e Efésios 5, versículo 26. Assim somos mantidos em estado próprio à comunhão e ao culto, embora passando por uma cena onde tudo está poluído e trazendo conosco uma natureza cujos impulsos deixam uma mancha. Já foi notado que este capítulo trata de uma classe de impurezas menos graves do que a lepra. Isto explica o fato de a expiação, o não ser aqui prefigurada por um bezerro ou um cordeiro, mas sim pela menor ordem dos sacrifícios, a saber, duas rolas. Mas, por outro lado, a virtude purificadora da palavra é recordada constantemente nos atos cerimoniais de lavar, banhar e enxaguar. Como purificará o jovem o seu caminho observando-o conforme a tua palavra? 119, Salmo 119, versículo 9. Vós, maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 25 a 26. A água ocupava um lugar muito importante no sistema levítico de purificação e, como uma figura da palavra, nada pode ser mais interessante ou instrutivo. Desta forma, podemos resumir os pontos mais importantes deste capítulo 15 de Levítico. Aprendemos de uma maneira admirável a intensidade da santidade da presença divina. Nenhuma mancha, nenhuma nódoa pode tolerar tolerar-se um só instante nessa região santa. Assim,
separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram das suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Versículo 31. Aprendemos outra vez que a natureza humana é uma fonte permanente de impureza. Esta irremediavelmente, está irremediavelmente corrompida, e não só está corrompida, como é contagiosa. Acordada ou a dormir, ereta ou deitada, a nossa natureza está corrompida e contaminada, e contamina. O seu próprio contato transmite corrupção. É uma lição profundamente humilhante para a orgulhosa humanidade, mas assim é. O livro de Levítico põe um espelho fiel diante da nossa natureza. Não deixa a carne nada em que possa gloriar-se. Os homens podem orgulhar-se da sua civilização, do seu sentido moral e da sua dignidade. Que estudem o terceiro livro de Moisés, e nele verão que tudo isto vale realmente aos seus olhos de Deus, aos olhos de Deus. Finalmente, temos outra vez o ensino do valor expiratório do sangue de Cristo e a virtude purificadora e santificadora da preciosa palavra de Deus. Quando pensamos na natureza irrepreensível do santuário e refletimos sobre a impureza irremediável da nossa natureza, temos que perguntar: como poderemos entrar e permanecer ali? A resposta encontra-se no sangue e água que sairão do lado de Cristo crucificado. Cristo que entregou a sua vida à morte por nós, para que pudéssemos viver por ele. 3. São os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E bendito seja Deus, estes três concordam num. O Espírito não nos dá uma mensagem diferente daquela que encontramos na palavra. E a palavra e o Espírito, em conjunto, declaram-nos a preciosidade e eficácia do sangue. Não podemos dizer, portanto, que o capítulo 15 de Levítico foi escrito para nosso ensino? Não ocupa um lugar definido no cânone divino? Certamente. Haveria uma lacuna se fosse omitido. Ensina-nos o que não podíamos aprender da mesma maneira em nenhuma outra passagem da Escritura. É certo que todas as Escrituras nos ensinam a santidade de Deus, o aviltamento da natureza, a eficácia do sangue e o valor da palavra. Porém, o capítulo que acabamos de estudar apresenta-nos essas grandes verdades e gravas sobre o nosso coração de um modo especial. Que cada parte do volume de nosso Pai seja mais preciosa para os nossos corações. Que cada um dos seus testemunhos seja mais doce do que o mel, que cada um dos seus justos juízos ocupe o seu devido lugar em nossas almas.
Vai dar para lermos esse capítulo, irmãos? Quer que eu leia, Gerard? Você que sabe. Eu posso ler aqui também. Pode ler então, Gerard. Vai ficar à vontade. Certo. Capítulo 16 de Levítico. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se achegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estes são vestidos santos. Por isso banhará a sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão laçará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo e perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho.
e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressão, segundo todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá os vestidos de linho que havia vestido quando entrará no santuário, e ali os deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá os seus vestidos, então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará os seus vestidos e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimará lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do mês. Afligireis, no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará a expiação, havendo vestido os vestidos de linho, os vestidos santos. Dá para levantar um pouquinho?
Tá? Tá chegando atrasado aí? Deve ser a Você acha? internet. Quiser que eu compartilhe aqui, eu posso compartilhar, não. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Ah, perdeu a conexão aqui no computador. Compartilha aí, vá. Certo. Até voltar aqui. Levíticos 16, 33. Assim fará. Os irmãos conseguem ver aí? Tá dando para ver? Certo. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenará a Moisés. Teve algo que me chamou a atenção aqui, irmão, esse capítulo, que me lembrou um versículo. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, no versículo 29 e 30. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, peregrina entre vós. Aí ele fala o porquê. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É interessante, irmãos, que a gente sabe que realmente no nosso natural, né, quando estamos na incredulidade, por mais que muitas pessoas pensam nisso, né, religiões também pregam isso, que você deve fazer boas obras, né, para Deus, para poder ser aceito ou ser salvo, né, para agradar a Deus de alguma forma. Mas a gente vê que primeiro o Senhor precisou nos purificar para que nós pudéssemos fazer as boas obras para Ele, né? Aí nessa meditação desses 2 versículos aqui de Levítico, aí me fez lembrar lá de Efésios, capítulo 2. Vou ler aqui a partir do versículo 1. É o que nosso Deus nos fez, né, irmãos? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Só um momento.
E vos ficou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos ficou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O caminho da salvação não é pelas obras, é pela fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. E essa fé no Senhor Jesus Cristo é ela que nos purifica, né? Nos limpa de todo pecado. É essa obra de Cristo. Aí, de... Aí depois ele fala aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, isso é depois de ser salvo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a primeira a gente é salvo, é purificado por Deus, é santificado e preparado, né, para poder a gente ter a capacidade de fazer as boas obras em que Deus preparou para que andássemos nelas. Interessante isso, né? Só isso que eu tinha lembrado aqui. Você está compartilhando, Jorge? Ou quer que eu continue compartilhando? Eu compartilhei aqui o livro. Tá aparecendo aí? Ah, sim, tá o capítulo 15 ainda. Ah, sim, sim. É, vai dar pra gente ler esse texto ainda, irmão? Ou a gente deixa para a próxima reunião? Já são 9h33, né? A gente poderia deixar para a próxima, capítulo 16. A gente deixa para a próxima semana, capítulo 16. Vou tirar a gravação.